Olá pessoal, agora são 00:30, faltam 364 km para eu chegar no meu destino. Estou vindo de Cuiabá, com destino na minha cidade de Rio Verde, no meu querido e amado estado de Goiás. Então eu gostaria de oferecer para vocês algumas dicas de direção, visto que todo mundo conhece algum barbeiro e todo mundo conhece quem não sabe dirigir, ou talvez não tenha muita prática. Eu dirijo desde os meus 13 anos de idade, já rodei algumas centenas de quilômetros, então gostaria de passar para vocês algumas diquinhas básicas em relação a rodovias, que pouca gente tem o costume de estar dirigindo nelas, para que você possa estar implementando esse conhecimento na sua segurança. A primeira regra de ouro que eu costumo dizer em relação a alguém dirigir em rodovia é estar sempre com os faróis acesos. Segundo algumas estimativas da Polícia Rodoviária Federal, você tem 70% a menos de risco de estar se envolvendo em algum acidente se você está andando com seus faróis baixos, acesos durante o dia. Isso decorre devido ao fato de que, a partir do momento que você está com a luz acesa, outro veículo que está te observando, ele vai conseguir ter uma plena visão de você em torno de 4 a 6 km de distância, além de ter uma noção melhor de aproximação. Onde, se você está com a luz apagada, ele vai conseguir ver seu veículo em torno de 800 a 1.200 metros, o que te dá uma janela muitas vezes de ultrapassagem relativamente pequena. Se você está ultrapassando algum veículo e está com a luz acesa, ele também percebe mais claramente no espelho que você está fazendo aquele tipo de operação, fazendo com que você evite fechadas desnecessárias. A segunda regra de ouro que eu digo para quem vai andar em alguma rodovia, e principalmente se essa rodovia estiver em péssimos estados de conservação, é estar utilizando o farol alto e baixo ao mesmo tempo. Aí o pessoal vai falar, mas só tem como ligar o farol alto ou o farol baixo ao mesmo tempo. Não, meus amigos. Você pode estar utilizando os dois faróis ao mesmo tempo, utilizando uma regrinha simples. Tá vendo quando você dá sinal de luz? Pois bem, ande com ele segurando. Você tem os benefícios do farol baixo e os benefícios do farol alto, os dois ao mesmo tempo. Isso aí vai fazer com que você tenha uma noção de distância e uma noção melhor dos buracos pelos quais você está passando. Você pode até dizer para mim, mas vai queimar o sistema elétrico. Não, não vai queimar o sistema elétrico. Eu já tenho essa prática há muitos anos, sempre utilizo ela e, de falar a verdade, nunca queimou um farol de carro comigo utilizando isso aí. Então é algo que você pode estar utilizando sem medo e sem risco. Até porque eu acredito que vale muito mais o valor da sua vida do que pagar 5, 6 reais numa lâmpada. E já que a gente falou de rodas, eu não podia esquecer do meu querido e estimado amigo DJ Alex Roger. Qual que foi o problema? Não sei se ele amassou 2 ou 3 rodas, mas precisou gastar em torno de 120 reais para consertar. E qual foi a cagada que ele fez por ser um motorista inexperiente? Ele passou por algum conjunto de buracos e a hora que não deu tempo dele frear antes. Então ele freou justamente quando ele estava em cima dos buracos e permaneceu com o pé no freio, fazendo com que o conjunto amortecedor, mola, suspensão tivesse totalmente contraído. Sendo assim, você tem uma pressão maior sendo exercida do peso do carro em cima desse conjunto, fazendo com que a pancada seja sentida com mais força, fazendo então que você amasse a roda, ou imagine a situação de você estar estourando um pneu em alta velocidade, podendo então estar ocasionando algum tipo de acidente. Então, se você vê que vai passar por algum conjunto de buracos e não deu tempo de frear antes, meu amigo, simplesmente tire o pezão do freio e apenas firme a mãozona no volante. Já a principal dificuldade que o pessoal tem em relação à rodovia se chama ultrapassagem. O pessoal realmente tem muito medo que o veículo for um caminhão. Por que razão? Eles muitas vezes ficam atrás do veículo dessa maneira. Então, a partir do momento que eles precisam ultrapassar, eles precisam abrir. Somente nesse momento eles vão conseguir pegar aceleração para daí sim conseguir vir novamente para a pista de origem, fazendo com que essa janela, o período que ele permanece na pista de sentido oposto, seja muito grande. Isso aí é um erro extremamente comum, principalmente dos motoristas inexperientes e, em geral, as mulheres. O exemplo da lombada que eu falei, freia até chegar em cima, solta, passa.
Mais uma vez registrando a viagem, dando uma geral aí no carro, abasteci, dando uma limpada ali no vidro que está um pouquinho sujo. Agora são 1h40 da manhã, tenho mais 250 km para fazer. Então, como eu ia citando para vocês anteriormente em relação às ultrapassagens, você não pode esperar parar atrás de determinado veículo para daí você imprimir uma aceleração positiva para daí poder ultrapassar ele. O segredo é esse aqui, ó. Vê que vai ultrapassar veículo, já abre antes, já vai passando. Assim você não precisa frear, consegue ver quem está vindo de frente. Caso contrário, se vier alguém de frente, tem tempo ainda de você frear, voltar para trás desse veículo e assim continuar a sua viagem. Outra dica importantíssima para você evitar ultrapassagens de risco é você desligar o ar-condicionado do seu veículo, principalmente se você estiver utilizando um carro 1000, que varia de em torno de 55 até 80 cavalos. Por que razão? Como é um mecanismo que está ligado diretamente no motor, ele consome em média de um carro 1000 cerca de 15% da sua potência, que muitas vezes poderia ser necessária para você fazer uma ultrapassagem com maior segurança. Imagine que você tem vários veículos vindo na pista contrária à sua, e porém você observa que você vai ter uma janela relativamente curta para poder fazer uma ultrapassagem, em torno de 10 a 15 segundos. Muitas vezes você sai atrás do veículo à esquerda para somente aí acelerar, imprimir uma aceleração positiva para daí ultrapassar esse veículo, muitas vezes não dá tempo ou se torna arriscado. Então a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: o mais correto quando você tem essa janela que eu expliquei para você é dar um determinado espaço para você conseguir essa aceleração positiva enquanto você está atrás do veículo que você vai querer ultrapassar. Então quando chegar naquele determinado momento que você precise ir para a esquerda para daí então ultrapassar aquele veículo, você vai ter uma velocidade para conseguir estar ultrapassando aquele veículo de uma forma muito mais rápida, sem estar precisando começar a acelerar do lado oposto da rodovia. Outro problema extremamente grave no Brasil se chama autoescola, que não ensina o aluno a dirigir em rodovia. Não ensina as questões mecânicas, as relações de estabilidade do carro, de acordo com as atitudes que o motorista vai estar fazendo, principalmente em relação ao freio. Então, quando você tem, por exemplo, você está entrando em uma curva e você está um pouco com excesso de velocidade, muitas vezes a pessoa pensa, vou socar o pesão no freio que vai resolver o problema. Se você agrava o problema. Se você pisa no freio de forma brusca, vai fazer com que o peso do seu carro seja direcionado para frente por uma questão de inércia, fazendo com que você tenha muito peso nas rodas da frente, porém você perca o peso do carro das rodas de trás. E é justamente nesse momento que o carro perde essa estabilidade na parte traseira que ele gira e pode estar vindo a ocasionar um capotamento. Ou você dá só uma matadinha no freio, jamais pisando de forma brusca, ou não acelera nem freia o carro, deixa ele somente pela sua velocidade. Porque isso aí daí são as duas maneiras mais básicas de você estar evitando esse tipo de problema. Outra dica muito boa em relação a freio, que você encontra em praticamente qualquer curso de direção defensiva, direção ofensiva, é a questão de você punhetar o freio. Porque você consegue parar o carro no intervalo de distância menor, além do fato que você ainda tem o pleno controle do carro. Não total, mas você ainda tem certo controle. Você tem mais ou menos o seguinte: você precisa frear de forma brusca, faz assim, ó, como se estivesse matando barata. Faz com que você consiga ainda controlar a direção do carro. Porque a partir do momento que a roda trava, não importa a direção que você coloque no volante, ele vai continuar indo reto naquela direção que você freou no seu carro. Então, para finalizar, pessoal, a minha crítica. No Brasil a gente tem uma prova, um processo para você tirar carteira, um teste, um reteste, que são extremamente caros. Se eu não me engano, para você fazer uma carteira AB, você está gastando
atualmente em torno de R$ 1.600, R$ 1.800. Mais o repeste, se eu não me engano, caso você não passe, de R$ 200. Só que por que isso está na contramão e o Brasil ainda é um dos países com o maior índice de mortes no trânsito do mundo? Porque você tem um processo extremamente caro para ser feito, porém um nível de qualidade extremamente ruim. O que deveria ser feito? Um processo extremamente barato, mas um nível de dificuldade alto. Porque quando você vai fazer aquela provinha a prova escrita do Detran, se eu não me engano, são 32 questões e você tem que acertar no mínimo 21. Aí você vê as plaquinhas lá, pô, não dá nem pra falar daquilo lá. Você vê uma placa lá, virada à direita. Daí ele vai estar perguntando a letra A lá, virada à direita. Letra B, seguir em frente. Letra C, dar ré. E letra E, sei lá, F, proibido ultrapassar. Só se o cara passou a vida inteira dele jogando videogame, pra ele não conseguir passar numa prova daquela lá. Tem que ser muito retardado, convenhamos. E a prova prática que você faz, aquela que você pega o carro, dirige, faz balismo, aquilo lá é decoreba. É decoreba. Decorou a forma que você tem que fazer aquilo lá, você vai fazer muito fácil. Aí você tem, por exemplo, o processo que você faz lá no... Processo não, as aulas que você faz lá, 5 horas de primeiros socorros, mais 5 horas de mecânica, mais tantas horas não sei do que e tal. Só que você não tem nenhum tipo de aula que realmente te ensine como você vai fazer uma ultrapassagem, o que pode acontecer em momento de confusão, de desespero, que hora você deve ou não apertar no freio. São coisas que as autoescolas não ensinam. Daí bota essa pessoa no trânsito extremamente despreparada, ela pode fazer cagada e se fuder sozinha. Pode. Só que a maioria das vezes ela faz cagada e fode com alguém também. Então tá errado esse sistema, não tá funcionando. Sem contar as propinas, as corrupções, o famoso deu pro avaliador para passar, né? Isso aí tá errado. Você tinha que ter uma coisa mais difícil para ser feita, para você formar bons motoristas. Por hoje eu acho que é só. Desculpa se eu fugi um pouco do tema que eu tô acostumado a falar. Não seja um filho de uma puta que jogue papel de balinha, chiclete, papel higiênico, camisinha pela janela do carro. Compra aquelas porcarias de lixinho que eu vou botar aqui. Joga em casa na hora que você chegar em casa. Não vamos sujar a cidade que você vive, viu, seu corpo? Então, caso você conheça algum amigo barbeiro, algum amigo navalha, ou quem sabe quer proteger a vida de algum familiar, de algum conhecido, compartilhe esse vídeo aí nas mídias sociais, que eu acho que as informações que eu passei hoje são extremamente importantes. No mais, eu agradeço se você me escutou até aqui. Desculpa pela extensão desse vídeo, mas não dava para ser mais objetivo. Mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima. Aí então amanheceu um novo dia, vida vazia. Por que os corações não são iguais? Por que as paixões não são reais? Por que se maltrata o coração? Por que os sentimentos são canções? Feito chuva de verão, que queima, corta a pele sem cessar. Por que ao invés de um tchau mais um abraço, recomeçar?